O vídeo de hoje é para você que investe nas bolsas de valores americanas e está cansado de pagar 30% de imposto retido na fonte todas as vezes que você recebe uma distribuição de dividendos dessas suas ações. Eu vou te falar 5 maneiras de você conseguir driblar essa tributação de forma totalmente dentro da lei. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, abertura de empresas e de contas no exterior, dupla nacionalidade, segundo passaporte, residência fiscal, enfim, temas relacionados à internacionalização e as vantagens que esse processo pode trazer para você aí que está buscando ganhar mais dinheiro como empreendedor, como investidor. Então, se você gosta de algum desses assuntos do interesse de quem quer prosperar financeiramente, considere se inscrever aqui no canal porque tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Aproveita também e clica no botão do sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo novo e fresquinho para você por aqui. Já deixa o botão do gostei também e, é claro, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a tua família, manda pra tua tataravó, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse conteúdo que é de grande valor, porque a gente vai estar tocando numa ferida aí muito cara para todo mundo que investe nas bolsas de valores americanas, que é um imposto que incide sobre os dividendos das ações que você recebe lá fora. Quando você recebe dividendos, os Estados Unidos, o tio Sam, ele já vai tascar ali 30% de imposto retido na fonte. E isso acontece porque você não é residente fiscal nos Estados Unidos. Se você fosse americano, não teria essa retenção na fonte. Como você não é, ela existe. Mas a boa notícia é que, em primeiro lugar, se você pagou 30% de imposto lá nos Estados Unidos, retido na fonte, sobre esses dividendos, você pelo menos consegue abater essa tributação na hora que você for pagar impostos aqui no Brasil. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E a segunda boa notícia, e é o tema mais importante que eu quero tratar nesse vídeo, é que ainda que exista essa tributação de 30%, existem maneiras legais de você contorná-la. E eu vou te contar quais são 5 delas, começando pela mais óbvia, digamos assim, para aquela que não é tão óbvia assim. E aí você vai ver qual que mais se encaixa aí no seu perfil diante dos teus planos aí do que você quer fazer da tua vida. Mas então vamos lá. A primeira maneira de você fugir dessa tributação é você investir apenas em ativos de acumulação, que são aquelas empresas que não distribuem dividendos, elas represam os lucros dentro da empresa ou ainda elas utilizam esses lucros para recomprar as ações da própria empresa. A partir do momento em que elas fazem isso, não teve distribuição de dividendos, você não precisa pagar o imposto que incide na hora que tem essa distribuição de dividendos. E por outro lado, no momento em que essa empresa aí deixou represado esses valores que ela distribuiria por dividendos dentro da empresa, ou ainda que elas utilizou para recomprar as próprias ações, isso significa que provavelmente o preço dessas ações vão subir. Então você, que é investidor da empresa, vai se beneficiar também. Não pela distribuição de dividendos, mas pela valorização do ativo em que você está comprado. E aí você pode, se quiser desfrutar um pouco desses valores, fazer a venda de uma parte da sua posição, porque daí no ganho de capital, a tributação é mais amistosa para nós brasileiros. Se você vender até o limite de R$35 mil por mês em ações que você possui lá nos Estados Unidos, você não vai precisar pagar um imposto sobre ganho de capital aí, sobre esses valores que você acabou de ganhar. Mas eu sei que algumas pessoas são buy and hold na veia, aquele buy and hold puro, que compra as ações para o longo prazo, não quer vender nunca e quer viver o resto da vida aí só desfrutando dos dividendos que essa empresa vai lhe ofertar ao longo do tempo. Pessoas que não têm interesse em descascar um pouquinho da posição para poder aproveitar e sim só receber os dividendos. E bom,
Na minha perspectiva, essa não é a alternativa mais interessante para você que quer investir no exterior. Até porque muitas das empresas elas já nem distribuem mais dividendos justamente para evitar toda essa tributação. Então talvez você deixe boas empresas de fora aí da sua carteira por causa dessa postura. Em todo caso, isso aí é uma questão realmente de perfil. E para muita gente faz muito sentido sim. E aí nesse caso a gente pode se utilizar da segunda maneira da gente contornar essa tributação que existe na distribuição de dividendos, que é prestar atenção para o local em que está emitida as ações dessa empresa que você está comprando. Porque muitas vezes você investe numa ação que ela está listada, por exemplo, tanto na Bolsa de Valores de Nova York, como, sei lá em Londres, na bolsa deles. O que significa que se você comprar esse mesmo ativo listado em Londres, você não vai ter que pagar esse imposto aí retido na fonte de 30%, o que aconteceria caso você comprasse esse ativo aí na bolsa americana. E aí você pode procurar trabalhar com algumas corretoras de valores que te dão a possibilidade de comprar ativos que estão domiciliados tanto nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, como nas bolsas europeias ou mesmo nas bolsas da Ásia. Uma boa alternativa para nós brasileiros é trabalhar com a Interactive Brokers, que provavelmente é a mais aberta, digamos assim, a oportunidades para pessoas aí que são investidores de varejo. Agora, se você já tem mais de $100 mil investidos lá no exterior, aí na minha perspectiva já dá para migrar e não abrir mais na Interactive Brokers, mas investir por meio do Pershing Bank, que faz parte do grupo BNY Mellon, que é um dos maiores grupos bancários dos Estados Unidos. Para você abrir uma conta nesse banco, você precisa ser introduzido e, evidentemente, existe um custo para fazer isso. Além do que, esse é um banco private que só aceita clientes que têm mais de $100 mil, mas o atendimento dele e as ferramentas que eles lhe proporcionam realmente são fora de série. Então, se você tiver interesse aí em fazer a abertura dessa conta e cumprir com os requisitos mencionados, não hesite em enviar um e-mail pra gente, as informações devidas estão na descrição. E eu sei que agora alguém vai virar pra mim e falar: Guilherme, as duas alternativas que você deu até agora, elas não resolvem para o meu caso. Afinal, eu realmente quero comprar ações que distribuem dividendos, não vou comprar essas aí que só vou ganhar no ganho de capital. E as que eu quero comprar estão listadas apenas na Bolsa Americana, eu não achei um ativo com domicílio em outro lugar que seja equivalente. O que eu posso fazer então para conseguir driblar essa tributação? E aí eu vou te falar a terceira maneira legal de você fugir desse imposto, que é montar uma carteira de ETFs irlandeses. Se você não sabe, ETFs são fundos de investimentos que estão listados nas bolsas de valores. E quando você compra um ETF irlandês, significa que é uma cesta de ações que está com domicílio fiscal na Irlanda, mas que as ações não necessariamente estão lá. Elas podem estar nos Estados Unidos. Pode ser, inclusive, que nesse ETF tenha justamente a ação que você quer investir e que ela é a distribuidora de dividendos lá fora. O que acontece é que os Estados Unidos e a Irlanda possuem um tratado internacional. Então, para quem está lá na Irlanda comprando ações americanas, na hora que essas empresas americanas distribuírem dividendos, ao invés da tributação ser de 30% retido na fonte, vai ser de apenas 15%, o que significa que você já consegue ter uma economia tributária. Ainda não é zero, mas já é menos. Você não. Na verdade, quem vai conseguir vai ser esse fundo que está lá na Irlanda. Só que você é cotista desse fundo da Irlanda, então, de forma indireta, você também se beneficia aí dessa desoneração fiscal. Mas muita atenção aqui, porque o ideal é que você também pegue um ETF de acumulação, ou seja, um fundo irlandês que também represe os dividendos que ele ganhou das ações das empresas americanas dentro do fundo, que ele não distribua esses proventos para você que é cotista. Porque se ele fizer isso, na hora que cair na sua conta aqui no Brasil de pessoa física, aí você vai ter que pagar imposto para o governo brasileiro, que chega até 27,5%, porque vai ser de acordo com o Carnê-Leão. Aí vai ser até pior, porque o fundo já teve que pagar 15% na hora que ele recebeu a distribuição de dividendos das ações das empresas americanas,
E aí depois quando você traz para cá ainda vai ter os 27,5%. Acaba que tem até uma espécie de dupla tributação, meio que muda o sujeito que está pagando, mas a tributação duas vezes aí. A Interactive Brokers e o Pershing Bank são excelentes portas de entrada para você conseguir acessar esses ativos. Então, dando sequência aqui, vamos às duas últimas maneiras legais de você não mais precisar pagar esses 30% de imposto retido na fonte sobre os dividendos que você recebe, que elas não são mais tão óbvias assim, mas que na minha opinião são até as melhores de todas. A quarta maneira legal, então, de você fazer isso, a penúltima que eu quero conversar com você, é deixando de ser residente fiscal aqui no Brasil. É que, como eu falei no começo do vídeo, o governo americano ele só vai cobrar esses 30% de imposto retido na fonte de você porque você não é americano, porque você não reside nos Estados Unidos. Caso você residisse lá, não teria esse imposto. Como você não reside, ele vai incidir. Só que em alguns casos ele é de 30%, como por exemplo para você que mora no Brasil. Em outros casos ele é de 15%, como por exemplo para quem está na Irlanda, como os ETFs irlandeses que a gente está investindo na opção anterior. E aí você deve ter pensado, bom Guilherme, eu não quero comprar ETFs irlandeses, mas será que se de repente eu não me mudar para o Reino Unido, digamos assim, já que o Reino Unido tem um tratado internacional com os Estados Unidos para não existir mais esse imposto na alíquota de 30%, ser de apenas 15%, será que eu consigo aí me livrar então de pelo menos metade dessa tributação? E sim, você consegue. Então, uma alternativa para muitas pessoas é justamente fazer a saída fiscal do Brasil e ir morar em um país que na hora que você for receber esses dividendos, você já consiga aí ter uma economia bastante significativa. Mas é claro, isso aí já é para quem está grandão realmente, para quem já está vivendo de dividendos a ponto de encarar sair do Brasil e morar num país como o Reino Unido e com todos os custos de vida de morar lá, compense mais do que pagar aí esse imposto e continuar morando aqui no Brasil. E por fim, a quinta maneira de você não precisar mais pagar esse imposto é investir nas bolsas americanas por meio de uma empresa offshore dentro de algumas circunstâncias. O que acontece? Muitas pessoas vão falar, Guilherme, eu não tenho condições de ir morar em um país que tem acordo com os Estados Unidos para não ter essa tributação de 30% ou para ela ter na alíquota de 15%, enfim, diminuir essa tributação. Porém, eu tenho condições já de montar uma empresa nesse país, vou montar lá no Reino Unido mesmo, e aí por meio dessa empresa, aí sim, eu vou investir na Bolsa Americana. Na prática, então, quem está investindo não sou nem eu, é a empresa no Reino Unido, investe nos Estados Unidos e quando ela recebe a distribuição de dividendos, a alíquota de imposto retida é menor. Essa é uma excelente ideia, Guilherme? Ela é interessante sim, ainda mais se ao invés de Reino Unido você trabalhar com algum paraíso fiscal que tenha acordo com os Estados Unidos, porque daí a tua tributação vai ser ainda melhor. Porém, essa é uma alternativa que está se tornando cada vez mais difícil, em razão de um conceito aí que os governantes de diversos países começaram a aplicar do chamado Anti-Treaty Shopping, que é uma ideia de tentar evitar que os tratados internacionais sejam utilizados como um shopping, para que daí o empreendedor, o investidor fale, eu vou usar desse tratado aqui, então vou montar uma empresa lá, desse outro aqui, vou montar lá, de forma a fazer essas estruturas societárias para pagar a menor quantidade de impostos possíveis. Eles estão fechando o cerco, e na minha opinião isso é péssimo, porque abre escolha para subjetividade, porque não são em todos os casos em que eles vão aplicar esse conceito aí de anti-treaty shopping. Pode ser que você monte uma empresa lá fora, pleiteie para ter essa desoneração fiscal na distribuição aí dos dividendos, e no seu caso eles aceitem, mas no de outras pessoas eles não aceitem, porque eles vão falar que a empresa foi montada exclusivamente com a intenção aí de se aproveitar dessas diferenças legais. Então não tem como ter essa segurança jurídica. Cada caso é um caso. E é evidente também que uma maneira de você evitar que esse conceito de anti-treaty shopping seja aplicado para o seu caso é justamente ter substância no lugar da empresa. Não fazer realmente uma empresa só de fachada para fins de investir, mas ter uma empresa operacional. Às vezes você já tem uma empresa em outro lugar, aí você pode usar o útil ao agradável, né? Unir as duas coisas e tirar as vantagens.
Mas montar de fachada exclusivamente para fim de pedir a desoneração desse imposto aí na distribuição de dividendos, aí eu acredito que já está se tornando uma alternativa cada vez mais arriscada. O que não significa que uma empresa offshore não vai te trazer diversas outras vantagens, principalmente aí no caso do ganho de capital, que você não vai ter que pagar praticamente nunca, só quando for tirar aí da empresa para a pessoa física, dependendo do país em que você montou essa sua empresa. Ou ainda também, como no caso aí de planejamento sucessório, considerando que quem investe lá nos Estados Unidos está sujeito ao State Tax, que tem uma alíquota insana em muitos casos. Eu vou deixar um vídeo que eu já falei sobre essas vantagens aqui na descrição, no izinho, melhor dizendo, para que você possa conferir. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que, em primeiro lugar, isso aqui não é assessoria jurídica, tributária, nem de investimentos, nem de nada. É só um vídeo com finalidade exclusivamente educacional e informativa. E em segundo lugar, não é porque você conseguiu se livrar da obrigação de pagar esses 30% de imposto retido na fonte sobre os dividendos que você recebeu, que você não vai ter que pagar imposto aqui no Brasil, declarar lá rendimentos recebidos no exterior. Faça tudo dentro da lei. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.